Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso Masterclass de Teoria das Cores aplicada na maquiagem. Eu sou a Adriana Brito e nessa aula eu vou te ensinar o exato passo a passo para você aplicar a teoria das cores na maquiagem, fazendo dessa forma maquiagens personalizadas, maquiagens únicas para suas clientes. E dessa forma você vai levar a sua maquiagem a um outro patamar. E eu já quero te dar as boas-vindas, eu estou muito feliz por ter você aqui comigo hoje. Isso significa que você quer se tornar um maquiador diferenciado, um maquiador que faz maquiagens personalizadas para suas clientes. Então, parabéns por você estar aqui comigo hoje. E eu te garanto que até ao final dessa aula você vai aprender os conceitos básicos sobre a colorimetria, então a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria das cores na maquiagem e depois também a gente vai fazer ali algumas práticas para você fixar melhor o conteúdo. Então eu já vou te pedir aqui de antemão que você pegue um papel, uma caneta para você anotar todas as informações que eu vou passar aqui para você hoje, que são muito importantes, que vão levar o seu conhecimento para um outro nível. E existem inúmeros benefícios em ser um maquiador que conhece a colorimetria, que conhece a teoria das cores na maquiagem. A primeira delas é que você vai conseguir fazer maquiagens personalizadas, porque você entendendo as cores, você vai conseguir realçar todos os traços da sua cliente, as cores da sua cliente, você vai conseguir entregar uma maquiagem única para a sua cliente, porque você vai valorizar as cores que ficam melhor na sua cliente, que ornam melhor com a sua cliente, você vai conseguir fazer combinações de cores mais facilmente. Você também não vai errar mais no tom e no subtom da base das suas clientes, que é um erro muito comum entre todos os maquiadores. Além disso, na hora de você fazer ali a transição dos seus esfumados, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil. E eu já tô te falando esses inúmeros benefícios, mas existem outros também que eu acho que talvez você ainda não se deu conta. Você entendendo a colorimetria, você vai economizar muito dinheiro e também muito tempo, porque eu tenho certeza que já te contaram que para ser maquiador precisa de ter muitos produtos, né? Mas eu vou te falar que a verdade é que não, que a gente não precisa ter tantos produtos assim. Você conhecendo a colorimetria, você vai conseguir manipular, fazer misturinhas dos seus produtos de uma forma certeira, de uma forma muito prática, para que você consiga aplicar esse conhecimento na hora lá dos seus atendimentos. Então você não vai precisar aquele tanto de base, aquele tanto de corretivo, aquele tanto de produto, e você vai conseguir economizar muito dinheiro lá nos seus produtos que você vai ter que ter para fazer as suas maquiagens. Então, existem muitos benefícios de você saber a colorimetria, mas eu já vou te falar aqui uma coisa, não sei se você já percebeu que a todo momento da maquiagem a gente sempre está falando de cor, né? Então a gente fala a cor da base, a cor da sombra, a cor do blush, a cor do batom. Então, basicamente tudo na maquiagem é cor. Então a gente tem que ter esse conhecimento, que é um conhecimento diferenciado, de maquiadores realmente diferenciados, maquiadores que querem ir mais longe, que querem entregar um serviço de primeira mão para as nossas clientes, para as suas clientes. E não somente na maquiagem, a gente consegue aplicar colorimetria em vários outros âmbitos da nossa vida. Então a gente consegue aplicar na nossa identidade visual, no design gráfico que a gente vai fazer ali para nossas postagens, nas nossas redes sociais, para chamar aquelas clientes para virem conhecer o nosso trabalho. A gente também pode utilizar a colorimetria nas fotos, nas filmagens que a gente for fazer, até mesmo no nosso uniforme, na nossa identidade visual, né, do nosso próprio uniforme, no ambiente que a gente vai fazer ali, que a gente vai planejar, que a gente vai projetar para receber as nossas clientes. Então, no design de interiores também a colorimetria é utilizada. Então, a todo momento a gente está vendo cores, qualquer coisa que a gente olha, seja um produto de beleza, seja um alimento, enfim, qualquer lugar que a gente vai, a gente está sendo influenciado o tempo todo por essas cores. Na moda também, né, a gente consegue aplicar nas combinações que a gente vai fazer ali dos acessórios, das roupas, da maquiagem. Então, eu tenho certeza que depois dessa aula você vai se sentir muito mais seguro ou segura quando a sua cliente chegar para você e falar assim: eu vou com um vestido verde, o que você acha que combina
fazer uma maquiagem? Você acha que combina um batom rosa de repente? Então você vai ter muito mais segurança para falar para sua cliente o que fica melhor para ela, o que vai ficar mais interessante, quais são as cores que vão harmonizar melhor com aquela cliente. Então, gente, a colorimetria, eu sempre falo, colorimetria é um conhecimento libertador, porque você vai se sentir muito mais seguro na hora do atendimento ali das suas clientes. Você vai ter muito mais agilidade, mais praticidade, porque você vai entender como as cores funcionam. Você vai bater o olho naquela cliente e já vai saber qual que é o tom de pele dela, qual é o subtom de pele dela. Vou contar pra vocês que quando eu comecei a atender, o que eu mais sofria era tom e subtom de base. Nossa, eu ficava com dor de barriga, me dava um nervoso e eu começava a suar frio porque eu sempre achava que eu ia errar o tom de base das minhas clientes. Eu vou te falar que eu já errei muito, não foram poucas vezes. E aí eu fui com essa toda a minha insegurança. Eu nunca sabia quais produtos que eu tinha que usar, quais produtos que eu tinha que misturar. Eu nem sabia por onde que eu começava. Eu só pegava uma base, simplesmente achava que era mais ou menos aquela e já aplicava direto no rosto da cliente. E aí tava ruim, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre essa arte, né? Sobre esse fundamento da colorimetria. Não tinha conhecimento nenhum. Eu falei, gente, deve ter um caminho mais fácil para isso. Não é possível que toda vez que eu vou fazer um atendimento, eu vou ter que ter essa dor de barriga, né? Então eu fui atrás de muito conhecimento, eu estudei muito, eu li muitos livros. E então, tem 7 anos que eu trabalho na área como maquiadora. E aí, com essas minhas dificuldades que eu fui tendo ali, com essas minhas dores de barriga que eu fui tendo ali, quando eu fui fazendo os atendimentos para as minhas clientes, eu fui tentando achar uma forma mais fácil de eu conseguir fazer aquelas maquiagens, de eu não errar tanto o tom de base das minhas clientes. E desde quando eu descobri a colorimetria e a forma de aplicar a colorimetria correta, né? A forma correta de aplicar a colorimetria na maquiagem, eu vi que muitos profissionais da área não tinham o menor conhecimento sobre a colorimetria. Porque eu comecei a formar maquiadores, já formei centenas de maquiadores, tanto nos meus cursos online quanto também nos meus cursos presenciais, e eu percebia que até os maquiadores que já estavam um tempo no mercado, eles não tinham esse conhecimento de colorimetria. Então eu comecei a ver que aí tinha um enorme blackout mesmo, onde não tinham esses profissionais que tinham esse conhecimento diferenciado, esse conhecimento da colorimetria. Então agora eu quero te perguntar, você quer ser esse maquiador que fica ali somente no básico, que fica copiando e colando as maquiagens? Você quer ser esse maquiador? Então, se você deseja ser esse maquiador que só aprende técnica, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se você quer dar um passo além, quer saber qual é um diferencial, um grande diferencial na sua carreira, então vem comigo porque a colorimetria vai ser esse seu grande diferencial. Então eu comecei a perceber que esse meu estudo de colorimetria, e à medida que eu ia passando esse meu conhecimento para os meus alunos, eles iam se libertando, eles iam deixando aquele medo e aquela insegurança de lado, porque eles sabiam que eles conseguiriam atingir, né, ao tom de base das clientes deles. Eles sabiam que eles iam conseguir fazer uma bela transição de esfumado, então a insegurança deles foi passando, porque eles tinham esse conhecimento, eles dominavam as cores e faziam com que as cores trabalhassem para eles. Então, eu comecei a ver que esse conhecimento é um conhecimento que é muito escasso no mundo da maquiagem, que grandes profissionais não têm esse conhecimento. Então, agora é o seu momento. É o momento de você ter esse diferencial na sua carreira. Porque não só para agilizar os seus atendimentos, não só para economizar nos seus produtos, mas também para você se sentir mais seguro na hora dos seus atendimentos. E outra coisa, para você conseguir elevar a percepção de valor pelo seu trabalho. Então sim, você que é maquiador ou você que deseja ser um maquiador e cobrar a mais por um serviço personalizado, esse é o seu momento. Porque sim, a colorimetria te dá esse poder. Quando a cliente entende que você domina não somente técnicas, mas domina também as cores, qual que é a melhor harmonização, o que vai ficar mais bonito naquela cliente, a percepção do seu trabalho, do resultado final do seu trabalho vai ser muito maior. Então
Então sim, você poderá cobrar mais nas suas próximas maquiagens quando você adquirir esse conhecimento. E verdade seja dita, hoje existem sim muitos maquiadores no mercado. Muita gente fala até que o mercado está saturado. Mas sim, temos muitos maquiadores no mercado, mas existe um déficit muito grande de maquiadores diferenciados. Maquiadores que fazem maquiagens personalizadas para os clientes. E é justamente para você que quer se tornar um maquiador diferenciado que eu vou te chamar para a gente continuar aqui a nossa aula. Então agora é o seu momento, você tem que fazer uma decisão. Se você quiser continuar fazendo maquiagens simples, maquiagens comuns, maquiagens carimbo, aí você já pode parar aqui essa aula e vai seguir a sua vida. Mas se você deseja fazer maquiagens personalizadas, maquiagens únicas, entendendo as cores, a maravilhosidade das cores, quais são os fundamentos que tem por trás das cores, vem comigo que agora a gente vai começar então a nossa Masterclass Teoria das Cores aplicada na maquiagem. Bom, e você deve estar se perguntando por que eu resolvi trazer essa Masterclass de Teoria das Cores aplicada na maquiagem, né? Bom, o negócio é o seguinte, eu sei que esse é um conhecimento muito escasso hoje no mercado. Não são todos os maquiadores profissionais que detêm esse conhecimento da colorimetria. Então, eu passei por muita raiva, eu passei por muito estudo, eu passei muita dor de barriga para poder chegar nesse momento e poder te ensinar sobre a colorimetria. Sabe por quê? Porque eu não quero que você passe o que eu passei. Eu não quero que quando senta uma cliente lá na sua cadeira, você comece a suar frio, a passar mal, porque você não sabe como fazer uma combinação legal das cores, porque você não sabe qual é o tom, qual que é o subtom da base daquela cliente que você vai usar, ou até mesmo quando você termina de fazer a maquiagem, aquela frustração de que você não conseguiu entregar o seu melhor para aquela cliente. Eu não quero que você passe por isso. Então, se você também não quer passar mais por isso, se você já passou por alguma dessas situações e não deseja mais passar por isso, esse é o seu momento. Então, vamos começar a nossa aula, pega papel e caneta, anota tudo que você quiser sobre essa aula, porque a gente tem muito conteúdo. É um conteúdo muito maravilhoso e muito colorido que eu preparei com muito carinho para você. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender sobre a colorimetria é o que é a colorimetria, né? Então a colorimetria é o estudo das cores, basicamente. E aqui dentro da maquiagem, a gente consegue aplicar em vários âmbitos da maquiagem, que eu já vou falar para vocês mais adiante. Mas basicamente, na colorimetria, aqui dentro da maquiagem, a gente utiliza o sistema que chamamos de sistema RYB, cujas cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. Então são essas três cores primárias que a gente vai começar a conhecer para a gente construir o nosso conhecimento da colorimetria. Então basicamente, essas três cores a gente consegue chegar em qualquer cor que a gente quiser. Então, dentro da maquiagem, utilizamos esse sistema. Existem outros sistemas também, caso você queira saber. A gente tem o sistema RGB, que é o sistema que as telas dos computadores, tela do celular utilizam. A gente tem também o sistema CMYK, que ele é um sistema que as nossas impressoras utilizam. Mas aqui dentro da maquiagem, a gente está trabalhando com pigmentos, né? Pigmentos, então a gente vai trabalhar com esse sistema de cor. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. E agora então, a partir dessas três cores primárias, a gente consegue então chegar nas cores secundárias, que são resultantes da mistura de duas cores primárias, tá? Então, se a gente mistura lá duas cores primárias, vamos supor, o vermelho e o amarelo, a gente vai ter como resultante o laranja. E o laranja, então, é uma cor considerada secundária, porque ela foi originada de duas cores primárias. O amarelo com o azul, a gente consegue chegar no verde. E a gente também considera aí o verde uma cor secundária, porque ela foi originada da mistura de duas cores primárias. Agora, a gente vai pegar o vermelho e o azul. O vermelho e o azul juntos, se a gente misturar, a gente vai chegar no roxo. E a gente pode então considerar que o roxo é uma cor secundária, porque ela foi originada da mistura direta, da fusão direta de duas cores primárias.
Então agora você já entendeu que nós temos as cores primárias, temos também as cores secundárias. Agora, se na nossa mistura lá a gente vai fazendo vermelho com azul, por exemplo, e se eu colocar um pouquinho mais de azul, o que será que vai acontecer? Então aqui, quando a gente mexe nas proporções das cores primárias, a gente consegue chegar nas cores que chamamos de terciárias. As cores terciárias nada mais são do que a mistura de uma cor secundária com uma interferência maior de alguma dessas cores primárias que a gente misturou. Então, por exemplo, se a gente tem lá o vermelho e o azul, a gente misturando essas duas cores, a gente tem como resultado o roxo, certo? Só que se eu colocar um pouquinho mais de azul, eu vou ter um roxo mais azulado. E esse roxo azulado, ele é chamado então de uma cor terciária, tá? Então aí dessa forma a gente consegue, fazendo essas nossas manipulações, chegar em várias cores terciárias. Então a gente tem lá as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. E essas cores a gente consegue montar um círculo cromático. O círculo cromático são as cores de uma forma assim bem didática, que são organizadas as cores do nosso espectro visível. São as cores que a gente consegue enxergar. Então ali dentro do nosso círculo cromático a gente consegue ver todas essas cores, tanto as primárias quanto as secundárias e também as terciárias. E agora, para você entender assim um pouquinho mais sobre as cores, de uma forma um pouco mais profunda, você já conseguiu entender qual que é a diferença entre, por exemplo, essas duas cores que estão aparecendo aqui na tela para você? Você sabe qual que é a diferença? Você sabe qual que é a diferença, por exemplo, do azul da minha unha para o azul ali do meu sofá? Você sabe qual que é essa diferença? Então, às vezes, a gente bate o olho ali nas cores e a gente simplesmente fala, é azul, né? Ou é vermelho, né? Mas essas cores que a gente tá vendo, elas se diferenciam. E como que elas se diferenciam? Se aquilo ali é um azul escuro ou um azul mais claro? Quais que são essas propriedades que mudam a nossa percepção das cores? E é justamente isso que a gente vai falar agora. Primeira coisa, as cores têm propriedades, tá? Então a gente primeiro começa falando da matiz. O que é a matiz, Dri? Esses nomes difíceis. Não precisa ficar preocupado com isso agora, tá? Bom, a matiz nada mais é do que a própria cor. Então a gente tem as nossas matizes, aquelas que estão lá no nosso círculo cromático, né? A gente tem lá o vermelho, a gente tem lá o azul, a gente tem lá o amarelo, a gente tem lá o verde. Então essas são as cores, a gente chama aquilo ali de matiz, tá? Além disso, das matizes, então a gente consegue diferenciar as cores pelas matizes, né? Por exemplo, o vermelho ele é diferente do azul, certo? Agora, quando a gente fala de uma outra propriedade da cor, que a gente está falando da luminosidade da cor ou do brilho da cor, a gente está falando da interferência, então, de uma cor, daquela cor com um branco ou com um preto. E olha só que legal, quando a gente fala então de um azul que é mais escuro para um azul mais claro, qual que é a diferença? A diferença é justamente nessa propriedade, que é a propriedade da luminosidade da cor. Então as cores têm essa propriedade, que é a luminosidade, que é o quê? A interferência do branco ou a interferência do preto naquela cor. Então, se a gente tem um azul escuro, isso significa que a gente tem, então, um azul com maior interferência do preto. Agora, se por outro lado a gente tem um azul mais claro, a gente tem um azul com a interferência do branco. Vocês conseguem entender essas diferenças? E agora, por último, a nossa outra propriedade da cor, que é a saturação. Sabe quando a gente vai numa loja, compra ali uma blusa e a blusa sai toda assim bem colorida? E à medida que a gente vai usando a blusa, ela vai ficando meio encardida, né? Ela vai ficando meio desbotada. É justamente isso que é a saturação. Então, quando a gente tá lá com a nossa roupa novinha da loja, ela tá bem saturada, ela tá bem viva, com a cor bem viva. Por outro lado, à medida que a gente vai desgastando aquela cor, ela vai perdendo a intensidade, ela vai perdendo a saturação. Então essa é uma outra propriedade da cor. E quando a gente fala que uma cor está saturada ou uma cor está menos saturada, isso significa que a gente está colocando ali uma interferência do cinza.
Conseguem perceber que uma cor que ela tá muito saturada é uma cor bem vívida, é uma cor bem aberta? Por outro lado, se a gente diminui a saturação daquela cor, ou seja, a gente vai acrescentando ali cinza naquela nossa mistura, a gente consegue um tom um pouco mais fechado, é como se fosse um tom desbotado daquela mesma cor. Então, agora você já aprendeu quais são as propriedades da cor. Você já entendeu o que é matiz, você já entendeu o que é a luminosidade, você também já entendeu a saturação. E essas três propriedades, elas são extremamente importantes para você compreender os próximos passos que a gente vai dar então aqui dessa aula. Bom, o próximo conceito que eu preciso que você compreenda é o conceito de valor tonal. O valor tonal é a capacidade que uma superfície tem de refletir a luz. Então, as cores que são mais claras, elas têm uma capacidade de refletir a luz maior. Então, por isso, elas vão ter um valor tonal mais alto. Ao contrário daquelas superfícies que são escuras. As superfícies escuras, elas não refletem tanto a luz. Então, dessa forma, elas vão ter o valor tonal mais baixo. Então, eu preciso que você entenda esse conceito. Então, vou dar aqui um exemplo. Quando a gente está ali na praia, num dia quente, a gente não quer utilizar roupas mais claras, justamente para refletir a luz, né? Para aquele calor sair da gente. Você já percebeu que quando a gente está num ambiente assim, né? Lá na praia, por exemplo, de novo, e a gente está utilizando roupas mais escuras, roupas pretas, por exemplo, a gente acaba sentindo mais calor? Justamente por isso, porque as cores mais escuras, elas não refletem tanto a luz. Então, só para você entender melhor esse conceito vai ser extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente pega as nossas cores, por exemplo, o nosso círculo cromático, e coloca esse nosso círculo cromático em preto e branco, o que acontece? Essas nossas cores, elas perdem as outras propriedades, né? Ela perde a matiz. Qual que é a matiz? A gente não consegue enxergar a matiz, certo? Mas ela não perde o valor tonal. Então, o valor tonal é uma característica que, independente da matiz, ela continua a existir. Então, vocês conseguem perceber, por exemplo, que o azul, ele, quando colocado, né, numa escala de preto e branco, ele fica muito próximo do preto. Isso significa, então, que essa cor, ela tem baixo valor tonal. Isso significa o quê? Que ela não reflete tanto a luz. E aí, ao contrário, por exemplo, o amarelo. O amarelo, a gente consegue perceber que quando colocamos em preto e branco, ele fica muito próximo do branco, né? Então, a gente consegue perceber que essa cor, ela tem um valor tonal alto, ou seja, uma superfície amarela, ela é capaz de refletir muito a luz. Então, por isso que ela tem um valor tonal mais alto. E esse conceito, então, de valor tonal, além da gente entender a força dos pigmentos, né? Ou seja, quantidade daqueles pigmentos que a gente vai ter que colocar ali nas nossas misturas para conseguir chegar em resultados diferentes, a gente também tem que entender que esse valor tonal, ele vai mostrar pra gente o contraste das cores. E é justamente com essas diferenças entre claro e escuro que as cores nos mostram, é que a gente faz então o contorno e iluminação do rosto, né? Então a gente tem as diferenças entre as nossas bases, entre os nossos pós, os produtos de maquiagem. Nós temos lá o mais claro, o mais escuro, que é justamente o que a gente utiliza na hora de fazer a iluminação e na hora de fazer o contorno. Então você tem que ter esse conhecimento desse valor tonal. Então, se você tem um valor tonal muito alto, você vai ter produtos muito claros e eles vão se contrastar com valores tonais que são muito baixos, que são aqueles produtos de maquiagem que você tem que são mais escuros. Então, quanto maior for a diferença entre o valor tonal de duas cores, maior vai ser o contraste. Então, quando a gente está fazendo a iluminação e o contorno de uma pele, se a gente utiliza um produto muito claro e um produto muito escuro, a gente vai ter um contraste muito grande. Por isso que você entendendo esse conceito de valor tonal, você vai conseguir deixar mais equilibrado tanto o seu contorno quanto a sua iluminação, seja no seu rosto ou no rosto da sua cliente. Então agora você já entendeu que dependendo da quantidade e também da qualidade dos pigmentos, a gente vai ter resultados diferentes. Por isso que é muito importante você conhecer os produtos da sua maquiagem.
quando você for comprar algum produto diferente, ou até mesmo os produtos que você já tem aí, é importante que você vá fazendo misturinhas, para você entender quais são as intensidades dos produtos, como que aqueles produtos vão se reagir nas misturinhas que você for fazendo. Esse treino é muito importante, então treine em você, treine no dorso da mão, treine em modelos, porque na hora que a sua cliente chegar, sentar lá na sua cadeira, você já entende quais misturas devem ser feitas. E dessa forma vai agilizar muito os seus atendimentos. E agora que você já entendeu então os fundamentos básicos da cor, vai ficar muito mais fácil na hora de você colocar isso tudo em prática. E na maquiagem, como que a gente consegue aplicar então esse conhecimento? Primeira forma que a gente consegue aplicar é na hora da combinação das cores. Então, a gente tendo ali em mãos o nosso círculo cromático, a gente vai conseguir, no círculo cromático mesmo, fazendo combinações das cores, combinações assertivas, combinações de que quando chegar lá a sua cliente falar que ela vai numa festa com um vestido verde, por exemplo, você já vai saber qual cor você vai precisar colocar de repente no batom, qual cor que vai ficar melhor ali na cor da pele dela, qual é o blush que vai ficar mais bonito na cor da pele dela. Então você vai conseguir fazer essas combinações cromáticas através do conhecimento lá do círculo cromático. A gente também consegue definir qual que é a melhor maquiagem que vai realçar de repente a cor do olho da cliente, qual batom que vai ficar mais bonito naquela composição. Então tudo na maquiagem é cor, né? Então a gente sempre vai estar falando aqui de cor de batom, de cor de blush, de cor de sombras. Você também vai conseguir fazer uma transição de esfumado muito mais fácil, que de repente você já acinzentou algum esfumado que você não entendeu o porquê, achou que era por causa da sombra, por causa do corretivo que você aplicou embaixo, mas às vezes é simplesmente porque você errou ali tanto o tom quanto o subtom daquela sombra que você está utilizando. Então a gente consegue fazer, ter esse conhecimento da colorimetria na maquiagem, a gente consegue fazer várias combinações de cores. Aqui dentro da nossa Masterclass eu vou te mostrar como é possível você aplicar esse conhecimento, essa base da colorimetria na maquiagem. Porque agora você já entendeu quais são os fundamentos da cor. O que é preciso para você começar a trabalhar com a cor e fazer com que a cor trabalhe para você. Então agora a gente vai trabalhar isso na prática. E eu vou te mostrar como que é possível, a partir de uma base, você conseguir chegar em várias outras cores de base. Porque como eu te falei no começo da nossa aula, você não vai precisar ter aquele tanto de produto. Você, com o conhecimento da colorimetria, vai conseguir fazer misturas assertivas, você vai conseguir utilizar os seus produtos de uma forma muito mais simples, de uma forma com que você não precise ficar gastando tanto tempo e tanto dinheiro em vários produtos. Então agora, vamos para a parte prática da Temos aqui as nossas 3 cores primárias, que misturadas a gente consegue obter as cores secundárias. Então, o amarelo com o vermelho, nós obtivemos o laranja, que é uma cor secundária. O amarelo com o azul, nós obtivemos o verde, também uma cor secundária. E o vermelho com o azul, obtivemos o roxo, também uma cor secundária. Agora, nós vamos misturar as 3 cores primárias. Vamos pegar aqui o amarelo, o vermelho e o azul. Vamos misturar. E a gente obteve aqui, então, a neutralização dessas cores. A gente obteve aqui um marrom. Quando a gente mistura esses nossos pigmentos, né, as 3 cores primárias, a gente pode obter, então, o marrom. E muitas vezes, a gente também, dependendo da qualidade, da quantidade desses pigmentos, a gente vai conseguir obter um cinza mais neutro, um preto. Então vai depender da qualidade e da quantidade dos pigmentos que a gente utilizar. Aqui na maquiagem, a gente provavelmente vai encontrar um marrom. Só que vocês viram que dependendo da quantidade de pigmento que a gente coloca aqui para fazer a nossa mistura, a gente vai obter marrons diferentes, certo? Então, se eu, por exemplo, nesse meu marrom aqui, eu tiver colocado uma quantidade maior de amarelo, eu vou conseguir o marrom mais amarelado. Se eu tiver colocado uma quantidade maior de vermelho, ele vai ficar o marrom mais avermelhado.
E a mesma coisa, se eu colocar ali uma quantidade maior de azul, eu vou conseguir um marrom mais azulado. Então, é muito difícil a gente chegar numa neutralização completa da cor, porque a gente precisaria entender qual que é a quantidade de pigmentos que vão neutralizar. E por causa da escala tonal mesmo, cada pigmento ele vai fazer uma interferência maior ou menor, ele vai causar um efeito maior ou menor quando misturado aqui nas nossas misturinhas, né? Quando a gente for fazer aqui as nossas cores. Então, você entendendo que o azul ele é uma cor intensa, profunda, escurecedora, é um pigmento forte, e entendendo que o amarelo é uma cor mais fraca, clareadora, quando você for fazer as suas misturas, o que você tem que entender é que sempre que você quiser chegar num tom mais claro, por exemplo, você vai utilizar mais o amarelo. Se você quiser escurecer alguma cor, você vai utilizar mais o azul. Nós misturamos as 3 cores primárias e obtivemos um marrom. O que isso significa? Como o marrom ele é uma cor próxima, uma cor de pele, quando a gente precisar fazer alguma camuflagem, a gente vai usar esse mesmo princípio. O que a gente deseja com uma camuflagem? A gente deseja neutralizar algum daqueles pigmentos que a gente está enxergando na pele da nossa cliente. Então, se a gente sabe que a partir da mistura dessas 3 cores primárias a gente chega numa cor de pele, a gente vai pensar exatamente isso na hora de fazer as nossas camuflagens. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho lá uma mancha de uma acne, por exemplo, que seja avermelhada, tá? Então, eu já tenho vermelho. Quais são as 2 outras cores que faltam para eu chegar à neutralização? As 2 cores que faltam são o amarelo e o azul. E o amarelo com o azul, unidas, fundidas, a gente consegue chegar no verde. Por isso que vocês podem ter aprendido que quando a gente tem ali uma mancha avermelhada, a gente deve utilizar um corretivo verde para fazer essa camuflagem. Só que agora você não precisa mais ficar decorando. Agora fica muito mais fácil você entender qual a cor da mancha você está vendo. E aí, então, você vai pensar quais são as cores que faltam para eu chegar à neutralização. Então, agora, vamos fazer aqui de uma outra forma. Se eu tenho, de repente, uma olheira, que é uma olheira arroxeada, a gente sabe que o roxo ele foi obtido da mistura do azul com o vermelho. Se a gente já tem o azul e o vermelho na nossa mancha, qual outra cor que está faltando? A cor que está faltando é o amarelo. Então, para a gente conseguir camuflar uma olheira arroxeada, nós vamos utilizar um corretivo amarelado. Então, dessa forma, vai ficar muito mais fácil na hora de você fazer as suas camuflagens. O que você tem que lembrar é que, a partir das 3 cores primárias juntas, a gente chega no marrom. Marrom é próximo a uma cor de pele. Então, a gente tem que olhar para aquela mancha, identificar qual a cor que a gente está vendo naquela mancha e então definir quais são as cores faltantes para eu chegar na neutralização. Esse tipo de combinação que estamos falando, em que misturamos as 3 cores primárias para chegar à neutralização, se chama combinação complementar. A combinação complementar significa que qual é a cor que eu preciso para eu complementar, ou seja, para eu chegar à neutralização daquele pigmento que estou vendo. Então, quando você for falar de combinações complementares, a gente está falando então de uma possível neutralização. Isso quando as cores são fundidas, quando as cores são misturadas, ok? E agora a gente vai ver essa combinação complementar aqui dentro do círculo cromático. No círculo cromático, nós temos aqui a combinação complementar com essa flecha de um lado para o outro. Isso significa que são as cores que estão opostas do círculo cromático. Vamos ver exatamente isso que a gente falou aqui dentro do círculo cromático? Nós falamos que quando temos uma mancha avermelhada, o vermelho está aqui embaixo. Quais são as 2 outras cores primárias que eu preciso para poder neutralizar o vermelho? São o amarelo e o azul. Juntas, amarelo com azul, a gente chega no verde. Então, a cor complementar ao vermelho é justamente o verde. A gente falou também que quando a gente tem uma olheira mais arroxeada, olha, a gente tem aqui então
o roxo. Então, vamos colocar aqui a nossa setinha para cima aqui do violeta. Então, aqui a gente tem o roxo. Qual cor que eu cheguei no roxo? Quais foram as cores que eu misturei para chegar no roxo? O azul com o vermelho, certo? Azul com vermelho, a gente obtém o roxo. Qual outra cor primária que está faltando para eu conseguir neutralizar esse roxo? É o amarelo. Então, ó, essa flechinha aqui do meio significa que o amarelo é minha cor complementar ao roxo. E agora, dessa forma, quando você bater o olho aqui no seu círculo cromático, você vai entender então que as cores que estão opostas, ou seja, uma de um lado e outra do outro, elas são cores complementares, porque quando elas estão fundidas, quando elas estão juntas, elas vão se neutralizar, chegando então na cor do marrom, que é uma cor próxima a uma cor de pele. Bom, aqui eu tenho uma cor de base e agora a gente vai começar a fazer misturinhas com essa nossa base, para entender melhor como que a gente consegue modificar tanto a cor, né, o tom, quanto o subtom da nossa base. Então aqui essa é uma base qualquer. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como experiência mesmo, é clarear, tá? Então vou pegar um pouquinho aqui do branco e vou misturar aqui nessa base. Agora, essa base aqui, vamos supor que você achou que lá na sua cliente, quando você aplicou lá na sua cliente, ela ficou muito rosada. Como que a gente pode fazer então, se essa base é uma base que tem um fundo mais rosado, como que a gente vai conseguir fazer para deixar ela um pouco mais amarelada, tá? Então, se a gente tem aqui um excesso de rosa, que é o vermelho com branco, quais são as cores que estão faltando aqui? Estão faltando o amarelo e o azul, né? Então, por isso que aquele conceito de neutralização, ele é tão importante. Então, nessa base agora, a gente vai misturar o amarelo com o azul, que é justamente o verde. Como eu já tenho o verde pronto aqui, eu já vou pegar esse verde mesmo e já vou misturar aqui na minha base. Vou passar aqui do lado, pra gente sempre ter como parâmetro. Então, essa daqui é a base que a gente neutralizou. Então, agora, eu já tenho aqui a minha base original e a base que eu misturei um pouquinho do verde, tá? Agora, a gente vai misturar nessa nossa base aqui um pouquinho do amarelo. Então, vamos pegar aqui o amarelo, vamos misturar na nossa base. Vou colocar aqui do lado. Agora, a gente vai misturar nessa nossa base um pouquinho do azul. Vamos colocar aqui, pegar um pouquinho do azul, sempre pequena quantidade, que o azul é uma cor escurecedora e um pigmento forte. E vamos misturar então na nossa base. Vamos colocar aqui do lado. E agora, vamos acrescentar o vermelho. Vamos colocar também aqui do lado. Bom, agora, vamos escurecer bem essa base. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar tanto o azul quanto também o preto. Só que se a gente utilizar o preto, acaba que a gente tem como resultado uma cor mais opaca, uma cor um pouco mais esfriada, tá? Mas vamos pegar aqui o azul mesmo, tá? Pra gente fazer esse escurecimento aqui da nossa base, tá? Vou pegar uma quantidade um pouquinho maior do azul e vamos misturar. Eu achei que essa base agora ficou muito azulada, isso aqui não é próximo a um tom de pele. Então, pra gente neutralizar esse azul, a gente precisa das outras duas cores primárias, que são elas o vermelho e o amarelo. Juntos, temos o laranja. Então, vamos pegar aqui já direto o laranja. Vamos misturar aqui na nossa base. Vamos passar aqui pra gente ver o nosso resultado. E olha só como é que a gente conseguiu escurecer a nossa base. De apenas uma base, a gente conseguiu tirar várias derivações dessa mesma base. E simplesmente o que a gente fez? A gente pegou o nosso conhecimento de colorimetria, de neutralização das cores, dos pigmentos primários e fomos misturando nessa base. Então você viu que partindo desta mesma base, a gente conseguiu uma base um pouco mais esverdeada, uma base um pouco mais amarelada, uma base mais neutra. Aqui a gente tem uma base um pouco mais rosada, uma base mais escura. Então, com esses pigmentos primários, a gente consegue chegar em qualquer cor de base que a gente quiser. Basta você
colocar esse conhecimento em prática. E agora, um excelente exercício para você. Pega uma base, qualquer base que você tiver, e a partir das 3 cores primárias, mais o branco e o preto se necessário, tenta chegar nessa cor de base. Eu tenho certeza que esse exercício vai te ajudar muito. E aí, depois que você chegou naquela cor de base, você vai fazendo essas derivações. Você acrescenta mais verde, por exemplo, você acrescenta mais vermelho, você acrescenta mais azul, e aí você vai vendo como que essa base vai se comportar. E depois dessa nossa prática, eu espero que tenha ficado mais claro para você como que a gente consegue trazer a colorimetria aplicada na maquiagem em qualquer âmbito ali da maquiagem. Seja na hora de camuflar uma mancha, seja na hora de fazer uma combinação assertiva para cliente, seja na hora também de economizar produto, ou até mesmo na hora de harmonizar melhor as cores com as cores da cartela das nossas clientes. Esse conhecimento é um conhecimento muito rico e também muito extenso, que eu não vou conseguir passar aqui para vocês nessa nossa Masterclass. Então, se você já entendeu que a colorimetria vai elevar o nível da sua maquiagem, que você quer dar um passo adiante, que você deseja sim fazer maquiagens personalizadas, maquiagens únicas para suas clientes, que você não quer mais ter dor de barriga na hora de descobrir o tom e o subtom da base das suas clientes, vem comigo que eu tenho um convite para te fazer. Hoje eu estou abrindo oficialmente as inscrições para o meu curso de Teoria das Cores aplicada na maquiagem. E esse curso é um curso completo que eu desenvolvi para você que de repente não tem tanto conhecimento com as cores, ou para você que já é maquiador, quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento, e também para você que gosta de se automaquiar, gosta de entender melhor sobre as cores, como que você consegue aplicar as cores na sua própria maquiagem. Mas se você achou que a colorimetria não vai fazer grande diferença na sua maquiagem, ou você acha uma bobagem saber sobre as cores, entender sobre como as cores funcionam, ou se de repente você não tem ambição de ser maquiador ou você não gosta de se maquiar, então esse curso não é para você. Mas se você realmente quer tornar as suas maquiagens, maquiagens únicas, maquiagens incríveis, maquiagens que as suas clientes olhem no espelho e você receba como o principal pagamento o sorriso delas no rosto, estampado no rosto das suas clientes, esse curso foi feito para você. E olha só o que você vai ter acesso se inscrevendo hoje para esse curso. No primeiro momento, você vai entender melhor sobre os fundamentos da cor. A gente vai falar sobre as cores, o que são as cores, como as cores são vistas. Você vai entender também sobre o círculo cromático, a gente vai montar juntos o nosso círculo cromático. Você vai entender sobre as combinações que a gente consegue tirar ali do círculo cromático. Você vai entender o que são cores quentes, o que são cores frias. Num segundo momento, a gente vai falar então sobre como que a gente consegue aplicar todo esse conceito na maquiagem. Na hora da gente fazer camuflagens de manchas, na hora da gente fazer misturas das nossas bases, a gente vai entender melhor como que você vai definir tom e subtom da pele das suas clientes. A gente vai criar um tom de base do zero, você vai entender como que as bases funcionam, como que a gente consegue chegar mais próximos em tons de peles das nossas clientes. Além disso, você vai entender também, de uma maneira mais aprofundada, como que a gente consegue fazer neutralizações. E aí eu vou te dar várias opções, com vários produtos diferentes, produtos que talvez você já até tenha aí na sua gaveta, não sendo necessário você acabar comprando mais produtos e desperdiçando mais dinheiro e mais tempo também. Então, depois a gente vai falar sobre transição de esfumado. Então eu vou fazer com vocês na prática sobre transições de esfumados, vocês vão entender melhor as suas sombras, vocês vão conseguir enxergar as suas sombras, os seus produtos de maquiagem com outros olhos. Todo o conteúdo dos módulos é super prático, então a gente sempre vai ter atividades práticas para você ir acompanhando e fixando ainda mais esse conhecimento. Então aqui não é só você ficar olhando, né, e ir lá assistindo a aula, não. Você realmente vai colocar a mão na massa para você realmente entender como que as cores funcionam. Nós também vamos fazer juntas uma técnica completa de maquiagem, utilizando todo o conhecimento que a gente adquiriu durante o curso, o que vai ser ótimo, porque você também vai conseguir colocar em prática realmente uma maquiagem completa.
E depois de finalizar esse curso, você vai ser capaz de fazer maquiagens personalizadas para suas clientes, de realizar combinações de esfumados, combinações que vão realçar a cor dos olhos do seu cliente, a cor do vestido, da roupa da sua cliente. Você vai conseguir enxergar as cores de uma outra forma. Além disso, vai ser muito mais fácil na hora de você definir o tom e o subtom da base das suas clientes, fazendo ali misturinhas que vão te economizar muito tempo e muito dinheiro. E para essa turma eu preparei alguns bônus e também uma condição especial de pagamento. Mas esses bônus, eles vão ser exclusivos apenas para as 10 primeiras pessoas inscritas, porque eu valorizo muito quem age rapidamente. E nesse momento você não precisa tomar a sua decisão. Você pode entrar no curso, se inscrever, entrar lá na plataforma e ver se esse curso é para você, ver se você gosta da minha didática, ver se você gosta da forma que eu estou apresentando ali todo o conteúdo para você. E caso você não goste, caso você ache que esse curso não é para você, não tem problema nenhum. É só você solicitar o reembolso dentro de 7 dias que eu e minha equipe vamos te reembolsar. Sem letra miúda, sem coisa muito complicada. Porque eu quero ter certeza de que quem está dentro desse curso é que realmente se interessa pelo conteúdo, que realmente viu que a colorimetria é capaz de mudar a sua maquiagem, sua forma de percepção das cores. Então agora, se você quer dar um passo adiante na sua carreira, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E lá você vai ter acesso a todas as informações, todos os detalhes sobre o curso e eu tenho certeza que esse curso vai transformar a sua maquiagem. A gente se vê dentro do curso. Um beijo para você!